Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da série Faça Seus Próprios Móveis. Meu nome é Lucas Antunes, eu sou arquiteto, marceneiro e aqui eu vou mostrar para vocês como vocês podem projetar, executar e instalar os seus próprios móveis. Então se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu tenho para passar para vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como projetar e executar esse rack aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar qual que é o tipo de material que a gente vai usar para executar ele. Para executar esse rack, eu estou usando chapas de compensado, que são essas chapas de madeira que funcionam como um sanduíche de folhas de madeira e tem esse aspecto. E para o revestimento, a gente está usando lâmina de PET, que é essa lâmina colorida aqui, que funciona mais ou menos como um substituto para a fórmica. Então aqui ó, a gente vai pegar a nossa referência para ver quais são as medidas desse móvel que a gente vai fazer. Vou colocar aqui na tela. Esse é o nosso rack. Ele tem 1,5 m de comprimento por 23 centímetros de profundidade e 50 centímetros de altura. E aqui na parte superior a gente tem um nicho de 15 centímetros de altura. Então a gente vai abrir aqui o nosso SketchUp e vamos começar a desenhar esse móvel. Como a gente viu, esse nosso móvel tem 50 centímetros de altura por 1,5 m de comprimento. Essa daqui é a área que vai ocupar o nosso rack. Vocês podem perceber que eu estou usando aqui as medidas em milímetros, que eu acho que facilita na hora de inserir as medidas no projeto. Você acaba ficando com números mais redondos. Se você trabalhar com metros ou centímetros, tudo acaba ficando meio quebrado. E eu não quero trabalhar com vírgulas, que é muito mais complexo fazer contas quando tudo está em centímetros. E mais para frente, quando a gente for falar da parte de corte e levantamento de plano de corte para comprar o material para executar esse móvel, eles pedem as medidas todas em milímetros. Então aqui a gente colocou as nossas guias já que delimitam o limite do nosso móvel. Eu vou colocar a guia aqui na frente que delimita a profundidade. Então aqui o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai desenhar as chapas de baixo e de cima do móvel. Percebam que na parte de cima do móvel são duas chapas juntas, porque eu quero que o móvel tenha um acabamento mais robusto na parte de cima. Então a gente vai voltar aqui pro programa e vai desenhar isso. As chapas de compensado que eu estou usando, elas têm 15 mm de espessura. Então eu vou colocar aqui a nossa guia de 15 mm e desenhar a nossa primeira chapa. E como a gente viu, 230 mm de profundidade. Agora basta pegar essa chapa e jogar ela para cima, porque a chapa de baixo e a de cima são exatamente iguais. E aqui em cima a gente duplica ela. Então a gente já tem a base e o tampo do nosso rack. Agora a gente vai desenhar as laterais. A lateral simplesmente desenha a face aqui por dentro, entre a nossa base e o nosso tampo, e jogar ela para o outro lado. Tá aí, aqui a gente já tem a nossa caixa principal do móvel. Agora a gente tem que desenhar essa prateleira que vai formar o nicho que está a 15 centímetros do nosso tampo. Só que esse nicho, a prateleira dele, tá por dentro da nossa caixa. Então a gente pode simplesmente desenhar mais um retângulo aqui. Eu vou colocar ele encostado, porque daí eu consigo, a partir do programa, digitar o quanto que eu quero que ele desça. Então eu vou simplesmente digitar 150 e dar Enter, que ela já vai para a posição certa. Então tá aí, nós temos a caixa principal do móvel com o nicho no lugar. Agora percebam que as portas desse móvel, elas estão embutidas dentro da caixa do móvel. Ou seja, é um móvel tamponado. Então para fazer a parte das portas, eu vou desenhar uma segunda caixa dentro dessa parte inferior do nosso móvel. E como é que eu vou fazer isso? Nós temos aqui uma profundidade de 230 mm. Nós precisamos descontar aqui na frente 17 mm, que é o espaço necessário para que a nossa porta encaixe e se ajuste certinho para não ultrapassar a caixa do móvel. Então a nossa caixa interna vai acabar ficando com uma profundidade de 213 mm. E isso vale para a base dessa caixa interna, para o topo e para as laterais.
Então a gente vai simplesmente desenhar aqui por dentro a base da nossa caixa, com 15 milímetros de altura também. E vamos copiar ela aqui para cima. Reparem que é basicamente o mesmo processo de desenho da caixa externa. Eu só estou replicando o mesmo processo dentro do próprio móvel. E aqui o que eu vou fazer é o seguinte: entre essas portas, que são 3 portas, eu vou colocar 2 montantes para dividir os espaços. Então na hora que eu estiver copiando essa lateral aqui para o outro lado, eu vou clicar e aí tá copiado. E a próxima coisa que eu vou fazer é simplesmente dividir automaticamente no programa. Eu clico barra e percebam que vai aparecer aqui embaixo o que eu estou digitando. Então é barra 3, porque são 3 espaços. E daí o programa entende que ele tem que copiar essa peça dividindo em 3 espaços. E tá aí, ó, a caixa do nosso móvel. O próximo passo é o desenho das portas. Para desenhar essas portas, eu vou desenhar da seguinte forma. Eu vou criar um retângulo que ocupa todo o espaço do vão e puxar 15 milímetros para fora. Só que eu tenho que dividir essa porta em 3 e eu tenho que dar os devidos descontos nos topos para essas portas não ficarem pegando na caixa do móvel. Eu vou fazer isso da seguinte forma. Eu vou isolar aqui para ficar mais fácil. Eu vou dar um desconto de 3 milímetros de todos os lados, que é o que eu quero que fique como espaço entre as portas e o móvel. Tá vendo, ó? Agora ela ficou com um recuo de todos os lados. E agora eu preciso dividir essa porta em 3. Eu pego a aresta aqui, eu copio ela para o outro lado e faço o mesmo processo que eu fiz com os montantes da caixa. Eu clico em barra 3 e ela vai ser dividida. Só que eu tenho que deixar uma folga entre essas portas também. E eu quero deixar os mesmos 3 milímetros que eu deixei em volta. Então eu vou pegar essas duas linhas, vou jogar 1,5 milímetros para um lado e copiar ela com 3 para o outro. E aí eu já tenho o tamanho certo da porta. E é isso. Rápido dessa forma, o desenho do nosso móvel tá pronto. Eu vou dar uma colorida nele aqui rapidinho e vou mostrar como é que ele fica com o aspecto finalizado. Então tá aí o nosso móvel. Eu pintei de azul as partes que a gente vai revestir com o laminado de PET. Perceba que eu tô revestindo as partes externas só. Eu quero deixar esse aspecto da madeira aparente nas outras partes. E fiz a laminação nas portas também. Essas portas aqui, eu tô considerando que elas são portas basculantes. Então, para instalar essas portas, basicamente o que vai precisar ser feito é colocar 2 dobradiças retas na parte inferior da porta e um pistão pneumático de força reversa no lado de cada porta, para segurar a porta quando ela estiver aberta para baixo. Então vai ser mais ou menos assim, ó. Essas portas vão abrir para baixo. Aqui aconteceu alguma coisa aqui, ó. Fechar aqui que o desenho tava sem o preenchimento. Então o nosso móvel no final vai ficar com essa cara. Como eu falei, uma dobradiça de cada lado da porta aqui na parte de baixo e um pistão segurando ela aqui pela lateral de cada módulo. Mas aí você pode me perguntar, tá, eu sei desenhar, consigo projetar esse móvel, mas como eu vou cortar todo esse material? Eu não tenho ferramenta para cortar, eu não sei cortar, não tenho experiência para fazer isso. E aí que entra o pulo do gato. Porque se você seguir o método que eu tô ensinando, você consegue fazer esse móvel sem ter que cortar absolutamente nenhuma peça. Porque hoje em dia, a maioria das lojas que vendem o material, elas já disponibilizam um serviço de corte. A única coisa que você precisa fazer é pegar o seu projeto, desmembrar ele em peças, criar o seu plano de corte, que nada mais é do que escrever todas as medidas de todas as peças que você precisa, entregar para a loja e eles vão cortar tudo certinho e entregar tudo para você cortado. E aí o único trabalho que você vai ter é juntar todas essas peças e montar o seu móvel. Para montar esse móvel aqui, você basicamente precisaria de uma furadeira, uma parafusadeira, cola de madeira e um pouco de força de vontade. Nada muito além disso. E para fazer o revestimento de lâmina de PET,
que basicamente é uma lâmina plástica que você vai colar sobre a sua chapa de madeira. Você vai precisar de cola de contato e um estilete para fazer o acabamento. E no final de tudo, se você quiser, você pode dar uma lixada nos topos e nas partes que estão aparecendo e passar um verniz. Então vamos voltar aqui para o nosso projeto para eu mostrar como eu faria esse plano de corte. Então tá aqui. O que eu preciso fazer? Eu vou copiar isso pro lado, porque a forma como eu gosto de fazer é a seguinte. Conforme eu vou anotando as peças que eu preciso no meu plano de corte, veja aqui, ó. Essa peça de cima tem 1500 milímetros por 230 milímetros. Eu vou pegar e anotar essa medida. Só que essa peça se repete, então eu vou colocar aqui, tem 3 peças dela. Essa e a base. E aí eu vou deletando, porque daí eu não me confundo e sei exatamente quais são as peças que eu já anotei. Lembrando que o ideal é que você sempre coloque a medida maior da peça primeiro e a medida menor depois. Aí nós temos aqui a nossa lateral de 455 milímetros por 230. São 2 peças, nós anotamos e deletamos. Aí nós temos as nossas portas, 486 por 286. Vamos dar uma arredondada aqui, que o programa, quando eu girei, pode ter mexido. Aqui, ó, 286. Anotamos que são 3 e deletamos. E assim por diante, fazendo isso com todas as peças. Montantes, nós temos 4, anotamos, deletamos. Sempre agrupando todas as peças que são iguais, que tem a mesma medida. 1470 por 230. As duas partes da caixa interna. E com isso, nós já temos o nosso plano de corte para esse móvel. Agora basta você pegar essas medidas, passar essas medidas para um vendedor, que ele vai pegar o material, mandar cortar e entregar tudo certinho para você. Então é isso, galera. Nessa aula era isso que eu queria passar. Se você gostou, deixa aquele like, comenta alguma coisa, se tem alguma coisa que não ficou clara, alguma sugestão. Fica à vontade, eu vou ler tudo. Quero sanar todas as possíveis dúvidas. Então conta comigo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.